tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre postura de bailarino. A gente sempre está falando sobre como o professor de dança tem que ser, como ele tem que agir, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Mas e os bailarinos? Onde que eles entram nessa história toda? O ensino, o aprendizado, ele é uma troca de mão dupla. Então, o bailarino ele precisa de estar disposto a aprender. Ele tem que estar concentrado e presente naquela atividade. Não só fisicamente, mas mentalmente também. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa convivência harmônica com os nossos professores e os nossos colegas da sala de aula de dança. Vamos começar listando algumas coisas. Evite chegar atrasado. Não só na atividade de dança, mas em qualquer coisa que você faça, quando a gente chega atrasado, a gente chega despreparado. Então a gente perde uma explicação, a gente perde o momento, no caso dos bailarinos, do aquecimento e do alongamento, que eles são importantíssimos para a preparação do corpo para a atividade que virá em seguida. Então, esse chegar atrasado, muitas vezes ele não só atrapalha o bailarino que chegou atrasado, mas ele também atrapalha os professores, o colega, que param de prestar atenção em algumas vezes na explicação, no que está acontecendo ali naquele momento, para prestar atenção numa porta que abre, num barulho que se faça, entre outras coisas. Então, evite. Caso aconteça, porque imprevistos acontecem com os professores, com os alunos, com todos os envolvidos. Mas a gente pode se programar, né? Para que isso não aconteça com frequência. Para que não só o nosso trabalho seja prejudicado, mas de todos os envolvidos. Então, quando esses casos ocorrerem, algumas poucas vezes, né? Vamos nos programar. Não chegue fazendo barulhos, aqueça, se alongue antes de ir para aquela atividade física. Porque senão você pode ter um lesionamento, pode ter uma distensão e ficar muito tempo afastado da sala de aula de dança. Não tem como o professor parar toda a atividade que ele está fazendo com quem se comprometeu a estar ali no horário para te dar atenção. Então tem que partir do aluno e não do professor. Uma das características mais marcantes, principalmente da galera do balé clássico, é a vestimenta adequada. Então é muito complicado se você vai para uma atividade física, porque nós estamos falando de dança e não é só do balé clássico, e você não está vestido adequadamente para aquilo. Por que para a escola você vai de uniforme? Por que quando você vai sair você vai com uma roupa formal? E por que quando você vai para a aula de dança você não vai vestido adequadamente? Assim acontece em todos os locais. Todo lugar você usa uma roupa apropriada. Bom, não é todo mundo, né? Mas deveria ser, porque cada lugar ele tem uma conduta, ele tem uma postura. E a gente sabe que na dança isso é de extrema importância. Então, tem bailarino que não leva sapatilha, ou que não leva o tênis para aquela modalidade específica. As meninas vão com o cabelo todo solto, arruma, prende de qualquer jeito num elástico, dá um giro, se faz toda. Então, você não só apenas atrapalha o seu desenvolvimento, mas o progresso de todos os envolvidos, porque chama atenção. E quando chama atenção, você perde a linha de raciocínio que você estava tendo com a matéria que estava sendo aplicada naquela hora. Então é questão de bom senso para todos os envolvidos. Não seja essa pessoa. Outro detalhe sobre a postura dos bailarinos. Respeitar o professor e os colegas. Isso é muito importante. Se você não está satisfeito com a instituição que você está inserido, se você não está satisfeito com o seu professor, converse pessoalmente com ele em particular. Não tem que ficar comentando sobre coisas que você não vai conseguir resolver fazendo fofoca. Além de mostrar uma pessoa não tão bacana, você afasta os seus colegas,
gera conflitos e aquilo só deixa a sala desarmônica. A gente fica complicado progredir quando você não quer. Então, se você vê que não vai resolver, que o professor ele é assim, ele é rígido e ele está pegando no seu pé, está cobrando exclusivamente, procure uma outra instituição. Com certeza você vai encontrar uma instituição, um lugar, um professor que vai conseguir passar o conhecimento, transferir aquela mensagem para você. E aí, se você não achar em nenhum lugar, o problema não esteja no professor. Então, esse respeito ele é muito importante. Você tem que respeitar a hierarquia dentro da sala de aula. Por mais que o professor ele venha falar alguma coisa que você não concorde, não importa. Você está ali para ir aprender. Ele está numa posição acima da sua. Se você discorda, chega para ele e fala assim: professor, vamos conversar aqui pessoalmente. Sabe aquilo que você falou? Não acho que é bem assim. E aí vocês vão ter uma conversa saudável e carregada de bom senso. Todo mundo gosta. Não atrapalha ninguém. Infelizmente, é comum uma pessoa ou outra dentro de uma sala, e eu não estou falando só de dança, agora eu estou falando de todos os lugares, querer chamar atenção. Não seja essa pessoa. Dentro da sala de aula de dança, escute o professor, entenda o que ele quer falar, não fique com conversas paralelas e se você tiver alguma dúvida, você pergunta, levanta a mão, pede licença e pergunta. Você tem que entender, a não ser que a sua aula seja particular. Caso não seja, tem muitas pessoas buscando aquele conhecimento assim como você. Se você fica fazendo comentários, conversas, falando toda hora, as pessoas não conseguirão aprender. Então, é tudo ligado ao bom senso. Muitas pessoas também gostam de ficar dando palpites e conversando durante a explicação. E na maioria das vezes, as pessoas estão ali para aprender. Elas não estão ali para passar o tempo porque não tinha mais nada legal em casa para fazer e elas foram para a sala de aula de dança. Só que quando o professor está explicando a matéria, se você fica falando junto com ele, você atrapalha as outras pessoas de aprenderem. Se você é muito avançado naquela aula, você já sabe tudo que o professor vai falar, a matéria está maçante, ele sempre passa isso, já sei o que vai acontecer, tudo bem. Mas talvez não seja assim para as outras pessoas. E nós temos que respeitá-las também. É muito importante os bailarinos exigirem de si. Como eu falei no início do vídeo, o aprendizado ele é uma via de mão dupla. Ele é uma troca que depende do aluno se doar e do professor também. Então fica muito complicado se você fica travado em relação àquela modalidade de dança e aquele conhecimento que aquele professor está tentando transmitir para você. Então, buscar o progresso, buscar melhorar, tem que depender de você. Independente da modalidade de dança que você esteja inserido, é uma prática e ela precisa de ser vivenciada no corpo. Às vezes, 1, 2 vezes na semana que você tenha aulas, não seja o suficiente para você desenvolver e progredir o tanto que você quer. E aí, então não depende só do professor. Talvez você vai precisar de treinos extras, sozinho ou acompanhado com seus colegas de classe. Enfim, essa busca pelo melhoramento, pelo progresso, ela depende tanto de você quanto do seu professor. Então lembre-se, não chegar atrasado. Se chegar, não chamar muita atenção, respeitar os colegas e professores e buscar sempre o seu melhor. Se você tiver essas características, eu tenho certeza que você será o tipo de aluno que o todo professor quer. Sempre lembrando de usar o seu bom senso quando alguma coisa inesperada acontecer. Até mais!